Meus amigos, minhas amigas, que bom estar com vocês mais uma semana aqui para esse quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan, vou apresentar para vocês esse vídeo, como faço todas as semanas. Se por acaso essa é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, apesar de já é a 15ª semana, né, que a gente está com esse quadro aqui, a gente começou no dia 1º de janeiro de 2022, mas tem muita gente que está vendo pela primeira vez, então assista os vídeos anteriores, deixe seus comentários nos vídeos. Se você sentiu falta de alguma coisa que eu não menciono, pode perguntar aí, pode comentar e trazer as informações que tiver também, seria ótimo, que eu vou tentar incluir. Eu tenho uma relação dos vários acontecimentos que eu vou apresentando, né? Porque em cada vídeo eu mostro coisas que aconteceram nos dias dessa semana. Por exemplo, de 9 de abril, 10 de abril, até 15 de abril. Do sábado, hoje, até sexta-feira, 15 de abril. E aí, cada semana eu vou fazendo isso. Então, eu tenho um arquivo com todas as coisas que eu mencionei e com coisas para as próximas semanas. Então, se tem alguma coisa que você sabe que aconteceu dia 20 de abril, você quer que esteja no vídeo da semana que vem, me avise que eu incluo aqui. Vou fazer todas as adaptações possíveis para isso. Se tem alguma coisa que você não sabe quando aconteceu, mas talvez gostaria de saber, pergunte também, que eu vou procurar ter a certeza para lhe informar, tá bem? E, como sempre, né? A gente está no YouTube, então a gente precisa mencionar essas coisas de curtir, compartilhar, deixar seus comentários, mandem para os seus amigos também, né? Essa interação entre a gente é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o dia 9 de abril, é o dia que Boyd Kenneth Packer foi ordenado apóstolo, né? Ele tinha sido apoiado na Conferência Geral alguns dias antes e ele foi ordenado nesse dia. É interessante isso, né? A gente apoia as novas autoridades gerais, novos membros do Quórum dos 12, durante a Conferência Geral, mas eles só são ordenados depois, né? Não é como em conferência de destaque, às vezes, que apoia alguns irmãos para receber o sacerdócio do Melquisedeque, e já logo depois da conferência ordenam logo, né, uma coisa apressada assim. É feito depois, principalmente os apóstolos, eles são ordenados dentro do Templo Salt Lake, normalmente pelo próprio presidente da igreja. Algumas exceções, né, o presidente da igreja pode delegar a outro apóstolo ordenado que ordene um novo apóstolo. Mas normalmente é o presidente da igreja, o apóstolo sênior, aquele que tem todas as chaves, que está autorizado a usar todas as chaves, que faz isso. E ele foi ordenado aí no ano 70. É interessante algo sobre o presidente Packer, que ele passou muito tempo no Quórum dos 12, né? E ele passou mais tempo servindo como presidente interino do Quórum dos 12 do que como presidente do Quórum dos 12. Porque, e é interessante também que ele foi chamado 3 vezes para presidir o Quórum dos 12. Primeiro, quando o presidente Howard W. Hunter foi ordenado presidente da igreja, o presidente do Quórum dos 12 era Gordon B. Hinckley, que servia como primeiro conselheiro na primeira presidência, por isso não podia exercer a presidência do Quórum dos 12. O segundo, que deveria assumir essa função, era Thomas S. Monson, só que ele também estava servindo na primeira presidência, ele era o segundo conselheiro. E aí recaiu esse dever de exercer a presidência do Quórum dos 12 sobre Boyd K. Packer. E ele foi chamado, né, em 94, para ser o presidente do Quórum dos 12 interinamente. O presidente Hunter passou, se não me engano, 11 meses como presidente da igreja e foi sucedido por Gordon B. Hinckley. E Thomas S. Monson se tornou presidente do Quórum dos 12, sendo Boyd K. Packer, de novo, o presidente interino. Né? É interessante porque ele era o terceiro na sucessão. O primeiro era o presidente Hinckley, o segundo o presidente Monson, o terceiro era o presidente Packer. Isso nunca aconteceu antes, de um terceiro exercer a presidência do Quórum, inclusive porque nunca aconteceu de os dois apóstolos mais antigos, os dois seguintes, né, serem conselheiros na primeira presidência. Então foi algo único. E aí, quando o presidente Hinckley faleceu,
presidente Monson se tornou presidente da igreja e Boyd Kenneth Peck deixou de ser presidente interino para ser o presidente do Quórum dos Doze. E aí ele passou, ele faleceu no ano 2015 e o presidente Monson se tornou presidente da igreja em 2008. Isso é o quê? 8 anos, 7 anos, nem chegou a completar 8, né? Acho que é 7 só. Então, pouquinho tempo, né? Muito pouco tempo. Mas como presidente interino, ele ficou toda a época de presidente Hunter e presidente Hinckley. Presidente Hunter foi 11 meses, presidente Hinckley foi chamado em 95 até 2008. Isso é o quê? Mais de 10 anos, né? 13 anos, mais ou menos. Então, ele passou mais tempo como presidente interino do que como presidente do quórum, né? Isso foi interessante. E ele foi sucedido pelo atual presidente da igreja, Russell M. Nelson. Brent Becker foi um dos primeiros professores do seminário na história da igreja. Foi o primeiro a ensinar um curso específico sobre o livro de Mórmon, né? E era um homem excepcional. No dia 9 de abril do ano 2000, foi dedicado ao templo de Fresno, na Califórnia, pelo presidente Gordon B. Hinckley. Eu acho que esse foi o ano que mais se dedicou ao templo, né? Ele queria chegar a passar de 100 templos. O templo número 101, a gente vai ver lá em dezembro, mas eu vou dizer para vocês já qual era, que é o templo do Recife, que fez a gente bater a meta, né? A meta era passar de 100, 101 é quando a gente passa de 100. E foi aqui em Recife. E os templos têm esse modelo, né? Acho que toda semana era dedicado um tempo nesse modelo aí. Eu acho que eles dedicaram tantos tempos que foram reaproveitando os modelos, né, arquitetônicos de um tempo para o outro. Temos na América do Sul, nos Estados Unidos, no México, vários assim, parecidos um com o outro, isso é interessante. No dia 10 de abril de 2018, perdão, foi publicada uma declaração da primeira presidência sobre a palavra de sabedoria, especificando algumas coisas, né? É, especificamente sobre o fumo, né? Tabaco, cigarros, dizendo que tabaco, cigarro eletrônico também contraria a palavra de sabedoria, é, café e coisas derivadas do café, né? O problema do café não é a cafeína simplesmente, mas é o café em si. Então, outras coisas derivadas do café também contrariam a palavra de sabedoria, né? E justamente tem um comentário da primeira presidência nessa declaração que eles dizem: se algo é vendido numa cafeteria, é café ou derivado de café, a menos que esteja claro que isso não contém café, né? Isso é interessante. E também fala sobre o uso medicinal de drogas, né? Notadamente a maconha, mas isso se aplica a todas, porque se essas drogas podem ser usadas para fins médicos, para fins de tratamento médico, então não contrariam a palavra de sabedoria. Mas a primeira presidência explicou, né, que é importante a pessoa ter certeza de que esse é o único tratamento adequado para aliviar a dor, né? Que um médico competente sobre esse assunto e acompanhe o paciente assine um documento atestando isso, né? E que ela use realmente somente para esse fim. Isso não contraria a palavra de sabedoria. É uma atualização, né? Novas explicações para a doutrina, para esses princípios, para esse mandamento. Não mudou o mandamento. Apenas hoje em dia a gente tem uma preocupação grande no mundo sobre o uso medicinal das drogas e a primeira presidência teve que dar um posicionamento sobre isso. Não mudou nada do que havia antes, né? Talvez a forma em que explicava, né, os porquês e essa forma de definir essa questão é nova, mas a essência é a mesma. No dia 11 de abril, faleceu esse senhor aqui magrinho, para não dizer o contrário, Brigham Young Jr. Ele era filho do presidente da igreja, né? Ele serviu no Quórum dos Doze de 1877 a 1903. Ele serviu como conselheiro adicional na primeira presidência, né? Na época do pai dele. Brigham Young chamou muitos membros do Quórum dos Doze para servir como conselheiros adicionais na primeira presidência. E ele também serviu como presidente do Quórum dos Doze. Ele passou um pouquinho tempo lá. Ele
E interessante que Brigham Young ordenou 3 filhos como apóstolos, só botou a irmã na cabeça deles e ordenou eles apóstolos. E eles não foram designados para ser membros da primeira presidência, ou fora dos 12, nada. Um realmente nunca exerceu o apostolado, ele só tinha esse ofício. Vai saber o que deu na cabeça de Brigham Young para fazer isso. Até agora eu não entendo. Brigham Young Jr. depois passou a ser membro do Quórum dos 12, né? Nesse período aí. E o outro, John Willard Young, ele chegou a ser membro da primeira presidência, mas nunca do Quórum dos 12. Ficavam essas coisas assim meio estranhas, né? Mas era a época que os membros não entendiam muito bem as coisas e estavam aprendendo. Até o presidente da igreja estava aprendendo. Em 12 de abril de 1807, quando a gente voltou bem no tempo, né? Nasceu Perley P. Pratt, que foi um membro do Quórum dos 12 de 1835 até 1857. O Elder Pratt tem algumas coisas interessantes sobre ele. Ele foi um grande pioneiro da igreja, né? Ele, inclusive no ano 51, o presidente Brigham Young designou ele para ser presidente da Missão do Pacífico. Cobria todo o oeste da América, do Alasca até o Chile, e as ilhas do Pacífico até a Ásia. Ele era presidente de tudo isso, a maior missão que já existiu na história da igreja. E no ano 51, a sede da missão era na Califórnia, né? Ele resolveu ir para o país mais ao sul, no continente americano, que estava dentro dessa missão, que era o Chile. Ele foi para o Chile, tentou estabelecer a igreja ali, mas não conseguiu. Na verdade, ele não fez muito para estabelecer a igreja, né? Porque nem o livro de Mormon tinha em espanhol. O Chile estava passando por conflitos, quase uma guerra civil, né? A esposa dele estava grávida na época, Phoebe, eles tiveram um filho que nasceu e morreu e foi enterrado no Chile. A igreja colocou uma placa lá. Enfim, eles sofreram muito e voltaram, né? Mas ele teve uma missão muito inspirada na obra missionária ao longo de toda a sua vida. Dia 12 de abril, faleceu George K. Cannon. Ele foi membro do Quórum dos 12, né? De 1887 a 1889, e depois passou a ser membro da primeira presidência, de 89 a 1901. Ele aparentemente passou pouco tempo, né? Nesses chamados, mas ele teve um papel enorme no desenvolvimento, no amadurecimento da igreja nesse período. Ele foi um grande redator de jornais, né? Ele era, algumas pessoas chamavam ele de o Richelieu Mormon. Richelieu, o cardeal de Richelieu, foi um cardeal francês, né? Que fez a França ser o que é a França hoje, né? Ele fez a França ser um país culto, moderno, centro da cultura, da moda, da literatura, da música, um homem extremamente habilidoso na política, controlou a política francesa por muitas décadas, né? E era a eminência parda. Ele não era o rei da França, mas ele mexia as coisas pelos bastidores, mexia em tudo pelos bastidores. E muitas pessoas achavam que o presidente Cannon era esse Richelieu Mormon, porque ele era um dos homens mais cultos, mais instruídos da igreja e servia como porta-voz da igreja em muito tempo. Inclusive, no ano 90, 1890, quando foi proclamado o manifesto declarando o fim da poligamia, ele que teve que explicar na Conferência Geral para os membros, né? E justamente por causa dessa grande habilidade que ele tinha de oratória, de didática, né? De saber explicar as coisas. Ele foi editor de vários jornais da igreja, alguns oficiais da igreja e alguns que ele fazia por conta própria, para vocês terem ideia de como ele era dedicado não só a cumprir seus chamados, mas fazer muita coisa de sua própria vontade, né? Como Bando, Doutrina e Convênios, enfim. Um homem sumamente inspirado por Deus. Dia 12 de abril, mas de 1945, durante o funeral de Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que foi o presidente que passou mais tempo nesse cargo, ele foi eleito 4 vezes seguidas, hoje isso não se faz mais, ele foi eleito 4 vezes seguidas, morreu no exercício do quarto mandato, ele estava muito doente, ele liderou os Estados Unidos durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, e por causa dele os Estados Unidos é o que é hoje. Antes os Estados Unidos não era tão poderoso mundialmente, né?
Depois, graças a ele e ao Harry Truman, os Estados Unidos se tornou a grande potência do mundo por causa da guerra, né? E o coro do tabernáculo cantou em uma das celebrações, né? Não celebrações, das cerimônias fizeram parte do funeral dele, né? Ele tem um bom relacionamento com os membros da igreja e o coro do tabernáculo cantou. O coro do tabernáculo, vocês sabem, cantou em várias cerimônias de posse de presidentes dos Estados Unidos. E dessa vez também foi, se eu não me engano, foi a única vez que cantou no funeral de um presidente. Foi Franklin D. Roosevelt. Em 13 de abril de 2021, ano passado, o príncipe Philip, príncipe do Reino Unido, esposo da rainha Elizabeth, ele tinha falecido, né, nesse dia. A presidência da Europa enviou uma carta à rainha expressando suas condolências pelo falecimento do Duque de Edimburgo, né? E isso foi muito significativo, né? Porque a igreja tem uma relação meio interessante com a Rainha da Inglaterra. Na verdade, a Rainha da Inglaterra é que tem uma relação interessante com outras igrejas, porque ela é chefe de uma igreja, da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, e também da igreja da Escócia, da Irlanda do Norte e do País de Gales. Mas a igreja anglicana, ela é a chefe, né? E ela é membro dessa igreja. Ela não é membro da igreja da Escócia, mas é a chefe de lá. E a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias expressou suas condolências à rainha, né? Prova dessa relação. A presidência da área assinou essa carta, né? Que foi enviada a ela através dos meios diplomáticos. No dia 14 de abril de 1840, Brigham Young foi apoiado como presidente do Quórum dos Doze. Interessante que ele foi o segundo homem a ser presidente do Quórum dos Doze. O primeiro foi Thomas B. Mesh, e ele foi também o segundo homem a ser presidente da igreja. O primeiro foi Joseph Smith, né? Então, tem essa curiosidade aí. Ele foi o segundo no Quórum dos Doze, segundo a presidência da igreja. Enfim, e foi um homem que consolidou. Nesses dois chamados, ele consolidou a formação, uma grande formação, né, do Quórum dos Doze e da primeira presidência. A presidência da igreja, na verdade. Ele exerceu isso com todas as forças que tinha. 14 de abril de 2019 foi dedicado o templo de Kinshasa. Eu me esqueci de escrever aqui, mas é na República Democrática do Congo, tá? Na África, por Dale de Renland, membro do Quórum dos Doze. Esse templo é bonito, modelo bem simples, né? Que lembra um pouco o tipo de construção que tem nessa região da África. Eles não usam muitos prédios com vários andares, né? A cobertura simples, paredes simples, cores simples, sem muito enfeite. É uma arquitetura belíssima que eles têm. A igreja soube adaptar os templos para essa forma enormemente bela. Tem outros templos também, como o templo de Durban, na África do Sul, que foi de fevereiro de 2020, perdão, o último antes da pandemia a ser dedicado, e também é nesse estilo assim, né? É uma forma nova que a igreja está usando para os templos na África, e isso traz um espírito de santidade muito, muito grande, né? Porque são templos com cores mais claras, mais brancas, né? A sua aparência exterior não é de mármore cinzento, como muitos outros. Isso é muito interessante. E esses, meus amigos, foram os acontecimentos dessa semana. Espero que tenham gostado, espero que comentem, por favor. Avisem para os seus amigos desse vídeo, assistam os vídeos anteriores e espero vocês na semana que vem para mais um vídeo, tá bem? Um grande abraço e até mais.